Olá meus telespectadores, bom, esse é meu nono vídeo aula envolvendo programação no Android e hoje a gente vai desenvolver algumas atividades envolvendo todos aqueles conceitos que aprendemos nas aulas anteriores. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, porque assim você vai estar me ajudando a desenvolver mais vídeos como esse e trazer conteúdo novo para o canal, certo? Então vamos lá! Eu separei 3 exercícios aqui, eu vou deixar no link da descrição também, onde eu peguei esse exercício. Vai ter uma pasta, essa pasta é da Universidade Federal de Minas Gerais, e lá você vai encontrar um monte de exercício para você poder desenvolver. Inclusive tem exercício lá que a gente não aprendeu aqui, alguns conceitos, mas eu vou estar passando isso para vocês futuramente, então não fiquem preocupados quando você abrir essa lista, ok? Eu peguei só alguns exercícios porque são exercícios que a gente aprendeu, são exercícios que a gente sabe fazer, ok? Então vamos lá. Desses 3 exercícios eu separei em grau de dificuldade. O primeiro é fácil, o segundo é médio e o terceiro é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai desenvolver mesmo assim. Então, ok. Número 1. Leia um vetor de 10 posições, contar e escrever quantos valores pares ele possui. Então, o que o exercício está pedindo pra gente? A gente tem que criar uma variável que vai receber 10 valores, no caso essa variável tem que ser um vetor. Então a primeira coisa que eu vou iniciar aqui é dar um nome para minha variável. Primeiro eu vou dar o tipo, que vai ser do tipo inteiro, colocar os parâmetros, que vai indicar que vai ser um vetor, e por fim eu vou dar um nome para minha variável, que vai ser o A, pode ser qualquer coisa. Agora eu vou declarar o parâmetro newInt, que vai ter 10 posição, que é o que o exercício pede. Embaixo eu vou declarar as variáveis que eu vou utilizar no meu escopo do meu programa. No caso vai ser a variável que eu vou utilizar no comando for, que eu vou dar, sei lá, de z igual a 0. E a outra variável eu vou chamar count. Por que count? Porque vai ser a variável que eu vou utilizar para contar quantos pares tem dentro do meu vetor, correto? Agora eu vou entrar com o meu comando de repetição. Então eu vou declarar for e z igual a 0. Ponto e vírgula, z menor que 10. Por que z menor que 10? Se eu colocar z menor ou igual que 10, ele vai começar a contar do 0 até o 10. E isso vai dar 11 posições para mim, e eu não quero isso. Eu quero que ele finaliza quando estiver na posição 9, que no caso vai ser 0 até o 9, que vai dar 10 posições. E por final, quando ele finalizar o laço, eu quero que ele adicione um valor para o z. Ou seja, ele vai adicionar 10 vezes o valor de z, então vai começar com 0, quando ele finalizar aumenta o valor, 1 quando finalizar, 2 e assim por diante. Então vamos abrir os colchetes aqui e agora a gente vai fazer a leitura da nossa variável, que é o nosso vetor. Eu vou pedir para o usuário entrar com o valor, então eu vou digitar o comando console whileline, informe um valor, ponto e vírgula para não dar erro, e agora eu vou fazer a leitura dentro do meu vetor. Então eu vou declarar o meu vetor e a posição de z, que vai ser 0. Então a variável que está dentro do for vai manipular a posição que eu quero que faz a leitura dentro do vetor, certo? Ou seja, enquanto a variável valer 0, ele vai indicar que vai salvar dentro do meu vetor na posição 0. Quando aumentar a posição 1 dentro da variável for, variável z, falei errado, ele vai indicar para o meu vetor que é para salvar na posição 1 e assim por diante até chegar no número 9. Então vamos lá, A na posição z vai receber int.parse e console readline. Vou colocar aqui 2 aspas, ponto e vírgula. Então aqui o meu vetor já vai fazer a leitura e no caso aqui vai salvar dentro da minha variável A. Agora o que eu quero fazer? Eu quero descobrir qual variável qual número que vai entrar dentro daquela posição, se ele vai ser par ou não. Como que eu descubro que o número vai ser par ou não? Eu descubro quando faço a divisão por 2 e o resto é igual a 0. Se eu dividir um número por 2 e o resto dele não for igual a 0, eu sei que esse número é ímpar. Então é só utilizar isso no comando de decisão. Então eu coloco if, como eu descubro o resto de uma divisão, eu simplesmente coloco o valor da minha variável, que está na posição z, coloco porcentagem 2 igual a 0. Então a porcentagem 2 significa resto de divisão. Eu não sei qual aula que eu ensinei, mas provavelmente vai estar nas minhas vídeos aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista para que você possa entender, ok? Então quando eu descobrir que a minha variável tem o final igual a 0 com o resto de divisão no número 2, eu sei que ela é par. Então eu vou fazer simplesmente a contagem dessa variável. Eu vou indicar para o meu contador que eu consegui mais um número par.
E simples assim, não preciso fazer mais nada. No caso aqui, o meu contador vai contar a quantidade de pares que tem toda vez que tiver o resto igual a 0 e vai salvar um número dentro do meu vetor. E para o final, eu vou indicar para o meu usuário console WireLine a quantidade de números pares são, não pegou acento, e por fim eu vou indicar o número que é o meu contador que recebeu a contagem. Simples assim, não tem muito segredo. Eu faço a leitura de 10 números, depois no comando de decisão eu vejo se ele é par ou não. Se ele for divisível por 2, ele é par, se não for, ele não é e não precisa fazer a contagem. Vamos ver se nosso programa vai rodar, vamos executar aqui. Tá, eu esqueci de pôr o L maiúsculo, né? Tem esse problema. Agora vai executar. Informa o valor, eu vou indicar o valor 4, 5, 7, 9. Eu vou indicar dois valores pares, como o 12 e o 18. O programa só pode me indicar que existe apenas dois valores pares e isso tem que funcionar. Então 3, 17, 19, 33 e a quantidade de números pares são 2. Então tá funcionando bonitinho, tá executando e é isso aí. Número 2. Fazer um programa para ler 5 valores e em seguida mostrar qual é o maior e qual é o menor valor. Então, da mesma forma, a gente vai trabalhar com o conceito de vetores, utilizando comando de repetição e comando de decisão. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar uma variável do tipo vetor. Eu vou declarar do tipo inteiro, vai se chamar, sei lá, vamos colocar x, que vai ter um parâmetro new int de 5 posições, que é o que o exercício pede. Na minha segunda linha eu vou declarar as variáveis que eu vou trabalhar no meu vetor, que no caso eu vou dar o nome de z e y. Vamos colocar z e y aqui. E por fim eu vou declarar as variáveis que vai me informar o maior valor e o menor. Então eu vou colocar aqui maior e menor. E vou declarar igual a 0 para não dar nenhum problema. Ponto e vírgula. Ok. Então o que a gente tem que fazer? Da mesma forma que a primeira atividade, a gente tem que iniciar com o for. O for ele vai começar sendo z igual a 0, ponto e vírgula, z menor que 5. Por que menor que 5? Porque ele não vai começar do 1 até o 5, ele vai começar do 0 até o 5. Então, se vai contar o 0, eu não quero que conte o 5, porque aí vai dar 6 posições e eu quero só 5. Então, isso aí. Z++ vai receber um valor toda vez que finalizar o comando de repetição. Então vamos lá, console, vou pedir para o meu usuário entrar com o número, informe o número. E aqui, para mim não ficar muito grande aqui, para não informar um número toda vez que eu dar enter, eu vou tirar o line para a gente não ocupar tanto o nosso console. Eu vou colocar só console wire porque ele vai informar tudo numa linha só. Eu quero que faça a leitura somente numa linha. Então vamos lá. Eu vou receber a minha variável, que é o meu vetor, que vai estar sendo manipulado pelo for, que é a variável z, igual int.parse console widthline. Ponto e vírgula. Então aqui ele vai fazer a leitura das duas variáveis, do meu vetor. E por fim, para não ficar muito grudado aqui, eu vou colocar console WireLine e duas aspas só para ele saltar uma linha, para não ficar tudo grudado aqui na hora de executar o comando de baixo. Então tá aqui, a gente vai fazer a leitura de 5 números e agora a gente tem que saber qual desses números são maior. Para mim fazer isso, eu vou utilizar a minha variável maior e menor. Só que para mim poder utilizar essa variável, eu preciso dar um número inicial para elas. Então, para minha maior, eu vou dar o número que está armazenado na minha variável x na posição 0. Então, vai iniciar com esse número porque eu vou utilizar esse número como base para eu testar se aquele número é maior ou menor que essa tal variável. Então, vamos lá. Na minha menor também vou utilizar também o mesmo parâmetro na posição 0 e por fim eu vou iniciar dentro do meu comando for a mesma variável que eu vou utilizar, que é a variável z. Vai ser z menor que 5 e por fim z++.
Agora, dentro desse for, eu vou utilizar o comando de decisão, que no caso eu vou testar se a variável que eu estou utilizando é maior que o número salvo na minha outra variável maior. Então eu coloco aqui if, eu vou colocar x, z é maior que a minha variável maior. Então, se ela for maior, eu quero que ela ponha esse número que está salvo no x, z, dentro da minha variável maior. Então, maior vai receber o que está dentro de x na posição z. E no meu outro caso, se o x, z for... Opa, cliquei errado aqui. Menor que minha variável menor, ele vai fazer o mesmo processo. Menor vai receber o x, z, esse numeral. Então, o que eu fiz aqui? Ele vai fazer a leitura, ele vai colocar um número inicial, coloquei o mesmo número inicial nas minhas duas variáveis, e ele vai executar o for, que vai ser a minha variável de controle dentro do meu vetor. Então, na posição 0, se tiver o número 2, e esse número 2 estiver aqui armazenado 2, ele não vai fazer nada. Se na posição 1 tiver o número 5, e esse 5 for maior que a minha variável que está aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse número para a minha variável maior. E a minha variável maior vai se passar a valer 5. A menos que tenha um outro número na outra posição maior que esse número e que possa substituir e assim por diante. Isso vai acontecer a mesma coisa que a minha variável menor. Se haver um número menor nessa posição, ele vai salvar o número menor nessa variável. E se o número menor for menor na outra posição, e vai assim prosseguir salvando até finalizar o meu comando de repetição. Por fim, eu vou querer fazer o quê? Eu vou informar o console as os números que são maior e menor, assim como pede o exercício. Então, vamos lá. O maior número é igual, vou declarar a posição que eu quero que leia. Vou colocar /n para soltar uma linha no console. O menor número é igual à segunda posição. E por fim, eu declaro as variáveis que eu quero que leia, que é a maior e menor, e depois ponto e vírgula. Simples, básico, não tem muito segredo. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer a leitura dentro do meu for. Esse for vai controlar a posição da minha variável do meu vetor x, e assim fazer a leitura de 5 números. Por fim, ele vai receber o parâmetro inicial dos números que vai fazer o teste. Dentro do for, ele vai executar de novo a mesma variável e vai fazer o teste se essa variável que está nessa posição 0 é maior que a que está salvo dentro dessa variável aqui maior. E assim por diante 5 vezes até estar com respectivos valores salvos nas suas devidas variáveis. E por fim vai informar qual é o maior e qual é o menor. Vamos lá, vamos executar aqui. Vou colocar o número 3 como menor. Vamos colocar um número qualquer aleatório. E agora eu vou colocar o número 34, que é o maior. Vamos ver. Ele tem que me exibir o número 34 e o número 2, que estão nessas duas condições aqui, ó. Tá 0, 1, 2, 3. Tá. Na posição 2 e 3, o 2 está na posição do maior variável, do maior número. E na posição 3 está o menor número. E por fim, vamos ver quais são os números que vão me indicar. O maior número é 34 e o menor número é 2. Funcionou, tá funcionando belezinha, deu certo. Vamos para o terceiro e último exercício. Leia 10 números inteiros e armazene em um vetor. Em seguida, escreva os elementos que são primos e suas respectivas posições no vetor. Bom, como eu ainda não ensinei o conceito de ponteiros para vocês, eu não vou entrar com o conceito de ponteiros, eu vou ensinar uma forma de a gente descobrir a posição do vetor sem utilizar o conceito de ponteiro. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é declarar o nosso vetor. Então eu vou declarar aqui int, vai se chamar a igual new int de 10 posição. Eu vou declarar um segundo vetor que no caso vai salvar os números primos. Então vou colocar aqui int b igual new int de 10 posição. Agora na terceira eu vou declarar um terceiro vetor que na verdade vai salvar a posição onde vai estar os números primos da variável a do nosso vetor a. Então vou declarar aqui int c igual new int
e também vou dar 10 posição para ele. E agora a gente vai declarar as nossas variáveis que a gente vai trabalhar nos comandos de repetição. Então vou colocar aqui int e eu vou declarar a variável x normal, vou declarar a variável y e eu vou declarar uma variável chamada cont, que vai ser o nosso contador, que a gente vai utilizar rapidinho no comando que eu vou utilizar para a gente poder salvar a posição e também o número primo. E agora a gente vai declarar o valor do for, que é a mesma forma que a gente declarou nos outros exercícios, que é x igual a 0, x menor que 10 e x mais mais. Dentro do for eu vou colocar aqui console whileline informe o valor e por fim vou fazer a leitura da minha variável, que é do meu vetor. Então a vai estar na posição de x, que vai receber int parse console readline. Bom, a gente vai fazer a leitura aqui das nossas 10 posições do nosso vetor, dos números, e agora a gente precisa descobrir como que a gente descobre se um número é primo. Uma regra bem simples para descobrir um número primo é sabendo que ele só é divisível por 1 ou por ele mesmo, ou seja, o número primo só é primo se ele for divisível por número 1 e o seu resto for igual a 0, ou por ele mesmo e o seu resto for igual a 0. Então tudo que a gente tem que fazer é criar um comando de repetição e um comando de decisão, no qual vai testar se essa condição vai ser com resto final a 0 e se o número que for resto igual a 0 for ele mesmo. Então vamos lá, eu vou colocar aqui for e vou declarar de novo a mesma coisa que eu faço, x igual a 0, x menor que 10 e x mais mais. E dentro do outro for eu vou testar essa condição de divisível, ou seja, eu vou começar com y e y vai ser a minha variável que eu vou testar se ele é divisível por um determinado número. Eu não posso começar com y igual a 0 porque todo número que é divisível igual a 0 não existe e todo número que é divisível igual a 1 ele é sempre divisível, então eu não vou utilizar o 1 e eu vou começar direto por 2. No final, y tem que ser menor ou igual que o próprio número que está sendo utilizado, que está na variável a. Então, o y tem que ser menor e igual a na posição x. E por fim, y mais mais. Então tá aí um for dentro do outro for e agora a gente vai trabalhar no comando de decisão. O que vai ter dentro desse comando de decisão? O comando de decisão vai testar se o valor de a, na posição x, ele é divisível no valor de y. Ou seja, se a, que está o valor divisível por y, e o resto for igual a 0, então ele tem só duas opções. Ou ele é divisível por um outro número qualquer, ou ele é divisível por ele mesmo. Então eu vou colocar um outro if, testando se ele realmente é divisível por ele mesmo. Então o que eu faço se ele é divisível por ele mesmo? Eu coloco a x igual a y. Se essa condição for verdadeira, então esse número ele é primo, então a gente pode passar ele dentro do nosso vetor na posição cont, que é o nosso contador. Então eu vou colocar bcont, que é igual a x, e occont, que vai estar a nossa posição. Lembra que o x controla a posição do vetor onde a gente está salvando o número? O x sempre controla a posição onde a gente vai salvar o número, principalmente quando a gente utiliza o for. Isso acontece aqui também, onde a gente vai colocar. Lembra que o x está aqui informando a posição. Então, o que eu quero que passe nesseccont? O valor de x, simples. E por fim, o cont aumenta, para a gente não estar salvando em cima do outro, certo? Se essa condição aqui for falsa, eu quero que ele para de fazer esse cálculo, porque na verdade esse aqui não serve para mim, porque na verdade se ele for divisível com algum número e esse número não for ele, então ele não é número primo, então eu vou sair da condição de for. E como que eu saio da condição de for? Quando o valor de a de x for maior que y. Ou seja, quando a de x mais 1 for maior que y, ele sai dessa condição. Então tá aí, tá formado a nossa forma de descobrir se os números são primos ou não e qual posição tá. Então o que a gente tem que finalizar agora é criar um outro for
eu vou utilizar o meu x novamente, x igual a 0, e o x não vai ser mais o 10, o x tem que ser menor que conte, que é o nosso contador que eu utilizei para calcular a quantidade de números primos. E por fim, x mais mais, e agora a gente abre colchetes. E dentro desse for, o que eu vou fazer? Eu vou escrever agora console while line e vou indicar o número que eu quero que exiba, que é o primeiro número primo, na posição onde eu salvei no segunda variável, que é a nosso vetor C, e um /n para salvar. Por fim, eu vou declarar aqui o nosso B, que é o nosso vetor, que vai estar a variável x na posição x, no caso, né, que eu vou estar indicando, e o C na posição x e ponto e vírgula. Então, como é que ficou o nosso código? Eu criei três variáveis, a variável ABC de 10 posição, criei int com x, y e conte para fazer a contagem do nosso número. Vou fazer a leitura do console while line, vai fazer 10 números. Depois eu vou entrar no for. O for vai pegar o primeiro número, vai testar a condição, essa condição de y igual a 2, se ele é divisível, se for divisível por 0, se ele for igual a A, ou seja, se for ele mesmo, ele adiciona, ele é um número primo, ele adiciona a B e a posição a C. Se não for, ele informa o valor de A mais 1, no caso ele sai dessa condição e passa para o próximo número. Vamos executar para ver como é que ficou. Vamos digitar o número 1, o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Os números primos que tem que aparecer tem que ser 2, 3, 5 e 7. Vamos lá, e apareceu 2 na posição 1. Vamos confirmar se é na posição 1 mesmo. 0, 1, tá certo. 3 na posição 2. 0, 1, 2, também tá certo. 7 na posição 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo. Então tá aí o nosso programa, tá resolvido. Bom pessoal, esse foi o meu vídeo aula envolvendo as atividades com exercício de repetição e vetores. Foi muito difícil gravar esse vídeo, mas eu consegui. Na minha próxima vídeo aula eu vou falar um pouco sobre matrizes. Eu espero que você apoie esse canal, me dê um apoio, dê um joinha nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, porque você me ajuda demais a desenvolver mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo aula, até breve, tchau, fui!